E aí, galera? Estamos aqui no canal, um novo canal, para falarmos de amor patológico. Se você sofre deste mal, ou conhece alguém que sofre deste mal, ou quer saber o que é esse mal, fique com a gente, dê o seu like, se inscreva no canal, para que assim você receba maiores informações, testes sobre o assunto, para você saber se está ou se é portador de um amor patológico, para que assim você possa seguir em frente e receber uma ajuda quanto a onde ir, como fazer, que processos tem sobre isso, sobre este novo mal que começou a ser estudado em 1960, deu uma pausa, em 2006 começaram os estudos no Brasil e algumas faculdades têm voltado os estudos a este fato pela grande coincidências de crimes passionais no país, aonde tem sido levado a um amor patológico. Como é dado a esse nome amor patológico é porque ainda não tem uma nomenclatura sobre este assunto e estão em estudos para ver se realmente vai se chamar amor patológico ou algum outro nome para que assim seja estudado, mas pessoas já estão sendo ajudadas sobre isso e isso é muito importante. Então, se você quiser saber mais, se ligue aí no canal, fique com a gente para que assim você tenha melhores informações sobre o assunto. Então, vamos lá, é agora. Bom, algumas pessoas têm vivido emoções bem fortes quanto a relacionamentos. Há relacionamentos que chegam a certos graus de vamos colocar insalubridade, porque eles, em vez de ser um amor saudável, passa a ser um amor doentio, aquele onde a pessoa fica atrás, aquele onde a pessoa sufoca o parceiro, aquela onde o parceiro não tem liberdade de ver, de viver, e ele é possuído como uma propriedade. No amor patológico, as pessoas veem o seu parceiro como um objeto que completa um grande vazio que ela tem. Então não a vê como uma pessoa, um ser humano, uma pessoa livre, que tem as suas emoções, que tem as suas necessidades, que precisa viver a sua própria vida. Não, ele a vê como um objeto para completar o seu próprio vazio e assim ela se torna possuidora desse objeto. Então, se você conhece alguém que está passando sobre isso, que vê alguém como que precisa suprir o seu grande vazio, olha, cuidado, você pode estar sendo acometido de um amor patológico. Então, vamos entender esse amor patológico. Geralmente, a ciência até agora tem nos mostrado que esse amor patológico ele vem se desenvolvendo na infância, principalmente nas mulheres. As mulheres são mais acometidas. Não que o amor patológico tenha um gênero masculino ou feminino, não é isso. Ela pode ser e estar nos dois gêneros porque é uma doença. Assim como tem comprovações de homens que sofrem do amor patológico e sufocam as suas parceiras, e vice-versa, mulheres que sofrem de amor patológico que têm sufocado seus parceiros. Nisto, nós vemos que é um amor não saudável e esses relacionamentos tendem a chegarem ao fim por causa desta má conduta do parceiro obsessivo, que não percebe estar sendo obsessivo, mas ele é compelido a fazer isso sucessivamente, a investigar o telefone, a se há uma pessoa perto, ele fica ou ela fica com a sensação de estar sendo traído ou traída, a insegurança, a raiva, o medo, a obsessão, ligar várias vezes ao dia, saber onde é que está, ter que provar onde é que está, a julgar ao parceiro que ele tem outra, está sendo traído. Isso é muito próximo da loucura. Então, precisamos saber mais sobre isso e vamos aí, algumas dicas. Eu vou te contar uma historinha que aconteceu de uma pessoa onde ela se estava sofrendo desse amor patológico
e narrou a sua história. E pela história de muitos, nós vamos vendo e vamos aprendendo a decifrar mais sobre esse mal da humanidade agora. Então, essa pessoa morava no Rio, estava casada e apaixonou-se perdidamente por um homem. 5 anos mais tarde, tinha ido ao céu e ao inferno. Espreitava o amante de madrugada em estacionamentos para ver com quem ele estava. Puxava-lhe o cabelo em público e se achava que estava sendo traída. Sempre ela achava que estava sendo traída. Observava com raiva cada mulher que se aproximava dele, pois cada uma ela parecia uma ameaça. Ou seja, a insegurança é muito forte nesses casos. O namoro foi rompido e retornado várias vezes, porque ela implorava pela reconciliação. Até que um dia, fora de si, ela apareceu no apartamento do seu parceiro e o agrediu violentamente. Foi quando decidiu buscar ajuda e se descobriu vítima de um amor patológico. Dependência comportamental capaz de causar tanto sofrimento quanto a compulsão por jogo, por sexo ou por comida. Então, essa dependência comportamental e emocional, essa doença ela gera também compulsões por jogo, por sexo ou por comida. Então é muito interessante saber que ela está relacionada a esses outros fatores, porque às vezes a pessoa não percebe e tem apenas uma compulsão a um desses 3 e pensa que é somente é uma jogadora inveterada, ou um jogador inveterado, é um ninfomaníaco, ou é um comedor compulsivo, mas não é só isso. Podem estar, não é que todo jogador é um dependente emocional ou possui um amor patológico. Nem todo ninfomaníaco vai ter um amor patológico e nem todo comedor compulsivo vai ter um amor patológico. Isso quer dizer que sempre que a pessoa tem um amor patológico, essas compulsões são muito agravantes nele. E elas possuem isso daí. Tá? E é tão destrutiva quanto os dependentes químicos, sabe? Então, é uma doença em que ou você vai para a cadeia, porque ela mata, ou vai para o cemitério, porque você não se cuidou. Entendeu? Como essa mulher, ela disse que se casou cedo e tinha um relacionamento ruim e não contava com o apoio dos pais para separar. A saída dela era sempre manter relações com outras pessoas, mas aquela que me destruiu, ela pensava, faço tudo por esse homem, estou 24 horas disponível, até dinheiro eu lhe dei e ele não me quer. E ela ficou muito mal. E isso foi há 9 anos. Na época, ela procurou um grupo de apoio. Tem muitos grupos de apoio no Brasil a esses casos. Nos casos da mulher, o mais conhecido é o MADA, Mulheres que Amam Demais, onde é um grupo que ela se reúne, é totalmente anônimo, para que ela conte a sua experiência e veja a experiência de outras mulheres e assim ela possa dar os seus 12 passos, que eles trabalham muito com 12 passos, para que ela se restabeleça emocionalmente, ela saia dessa dependência emocional e passe a ter um amor mais saudável, que o objetivo, tanto para homens ou mulheres, é ter um amor saudável e não um amor destrutivo, um amor tão compulsivo que mate o parceiro ou sufoque o parceiro ou sufoque as relações, porque sempre que ela pensa que vai sair dessa relação e uma nova relação será tudo diferente, será tudo mais novo, que não terá erros, ela continua sendo compulsiva, ela continua sendo dependente, ela continua sendo controladora, ela continua sufocando seus parceiros ou parceiras e aí não consegue dar
cabo à vida. São pessoas que geralmente começam relacionamentos, terminam, começam novos relacionamentos, terminam de novo e assim sucessivamente. Ela nunca chega a um relacionamento ideal, porque o problema não está no parceiro, o problema está com ela, e o parceiro não aguenta essa situação, porque é uma situação muito pesada, muito constrangedora, é uma situação de alto risco, onde a pessoa se sente sufocada, onde ela não pode fazer nada, onde ela não pode respirar, onde ela não pode andar, então ela se vê presa, e a única saída que ela tem é se livrar desse relacionamento. E para esse parceiro que passa por isso, se livrar desse relacionamento, não é simplesmente sair do relacionamento, mas gera uma dificuldade, uma luta, uma guerra para que ele saia dessa situação. Nem sempre ele vai sair dessa situação da melhor maneira, ele vai se livrar de um grande mal, mas ele também vai ter traumas desse grande mal, porque foi tirado partes dele, ele ficou muito controlado pelas coisas, ele ficou muito vigiado pelas coisas, e não foi uma situação saudável para ele. E ele vai procurar uma situação saudável, e como ele não tem problema, ele vai conseguir superar isso, enquanto o outro vai ficar a insatisfação ou a dependência, ou até ir para um outro quadro que vai ser de perseguição, de ir atrás desse parceiro, de se esse parceiro não pode ser meu, ele não pode ser mais ninguém. E aonde está a seriedade da coisa? Aonde fica muito difícil as pessoas conviverem com esse fato, porque passa de um estado emocional para um estado patológico, ou seja, uma doença sobre aquela pessoa que precisa ser tratada para que um mal maior não aconteça a ela ou à vida de outrem. Ok? Então o MADA é usado somente para mulheres. Homens não podem participar. Para os homens tem o ADAS e um outro grupo, o CODA, para que homens participem. O CODA, geralmente, homens e mulheres podem participar, porque são dependentes emocionais. É um grupo de dependentes emocionais para ajudar essas pessoas através dos 12 passos, apadrinhamento. Já é um sistema americano implantado no Brasil para que ajude a essas pessoas a se livrar desse mal, como as terapias são muito usadas. Ainda pela psiquiatria, como foi dito, não há uma nomenclatura para isso, porque ainda está em estudo e não foi aprovado esse estudo, porque precisa de mais dados para a ciência levar como doença, encaixar como doença e ver os tratamentos que deram mais resultados a isso. Como é uma questão emocional, a ciência não voltou tanto a isso, que ela procura outras doenças, outros episódios, para que elas busquem seus esforços para a cura de uma doença. Então essa vem vindo e frequentemente ao mundo, e acontece relatado desde os primórdios da história, mas não foi dada a verdadeira essência ou o verdadeiro valor dessa doença no mundo, que hoje estão buscando esses para que melhore a vida de relacionamentos e pessoas nessa área. Essa doença, esse transtorno comportamental, que é muito usada a psicoterapia para tratá-lo. Por que a psicoterapia? Porque viram que essa doença, ela geralmente se desenvolve na infância. São nos primeiros ciclos de vida, numa idade bem de 4 a 12 anos, onde a solidão, a desestruturação familiar, a falta de afeto, os lares desfeitos e refeitos, pessoas com esses problemas comportamentais, talvez o pai ou a mãe separou, casou de novo, e várias vezes, e essa criança é passada por vários lares e não tem uma identidade emocional.
Porque para ter uma identidade emocional é preciso estar com uma pessoa, alguma qual que tenha uma fluência emocional para uma saúde emocional que leve essa criança também a ser saudável emocionalmente. Mas isso não acontece, não há um manual de casais, não há um manual de pais, não há um manual de filhos. Então a sociedade fica muito à mercê de coisas que acontecem. E a ciência diz que o ser humano é um produto do meio, ou seja, aonde ele habita, o seu habitat natural é que fazem dele o ser humano que é, pelas coisas que ele absorve nesse lugar, o que ele vê, o que ele sente, o que ele fala e como reage a essas sensações. E daí se forma um caráter que depois de formado fica muito difícil adulterá-lo. Então é preciso de ajuda para que se saia dessa situação. Se você pensa que aquele que possui um amor patológico por si só, ele pode sair da situação, pode haver um engano aí, porque para tudo precisa-se de ajuda, precisa-se de auxílio, para que assim possa ir mais adiante. Em alguns casos, serão aplicado o uso de medicamentosos, porque essas drogas vão ajudar na falta de substâncias que aquele indivíduo estará predisposto. E isso somente um especialista pode passar para você. Não tem como uma receita de falar aquele que sofre de amor patológico vai ser ministrado esse medicamento ou aquele medicamento nessas dosagens durante essas vezes no dia, tantas vezes no dia. Não é bem assim. A cada caso, um caso. E somente o especialista e o mais indicado a isso ainda é o psiquiatra para que analise a situação, passe a prescrição correta, veja o que a pessoa tem a necessidade ou a dependência e assim vai. E como foi dito, essa doença é como um dependente químico. Então não é simplesmente falar você parou de amar patologicamente. Não. Você vai sentir abstinências, você vai sentir reações, você vai ter recaídas, você vai ter problemas quanto a essa doença, porque não é simples assim se livrar dela. É preciso de ajuda e um acompanhamento bem adequado para que assim você chegue a um amor saudável, porque é totalmente possível chegar a esse amor saudável. Então é preciso muita dedicação, muito querer. Por que o querer? Se você não quiser, ou a pessoa que você conhece não quiser sair dessa situação, será muito difícil e pouco provável que ela saia dessa situação. E aí você pode ver acontecendo um grande mal, ou uma agressão, ela ir para a delegacia, ou chegar até mesmo em algo mais absurdo, por causa desse amor patológico que ela tem. Então é preciso que ela se conscientize disso e aí comece um tratamento, e um tratamento adequado. Se for uma mulher, e como é um custo muito barato, que o MASA não cobra, né? Essas reuniões geralmente do MASA e do CODA para homens não são cobradas, porque é um grupo de apoio. Então, você participa de reuniões, vê se é isso mesmo que você quer, você vai passar por um questionário, você vai ver se está no perfil daquela pessoa, mesmo que é uma dependente emocional, para se tratar dele. E aí você vai começar a ver outras experiências e passar por caminhos que te levarão a ter uma solução simples, segura e saudável. Você vai passar a conhecer a si mesmo. E aí você vai ver que é possível mudar a sua relação com outras pessoas. E aí relacionamentos serão mais duradouros. Não serão aqueles relacionamentos tão instáveis e tão duros e tão sofridos. Porque o amor não é sofrimento. O amor, ele é saudável. Ele é
um agregamento, é um ajuntamento, é uma soma. Uma soma de valores que faz a pessoa chegar até a felicidade. E não algo destrutivo e tão ruim e tão insatisfatório. Isso não é amor. Então, se você vive um relacionamento onde ele não é satisfatório, as chances de ter um parceiro com amor patológico são grandes. Deve-se fazer testes a fim de saber se é ou não um amor patológico. No próximo vídeo eu estarei passando a vocês testes para que você reconheça se há ou não um amor patológico no seu relacionamento, ou se você conhece alguém que tem um relacionamento que sofre de amor patológico, porque a nossa vida é muito ampla e conhecemos muitas pessoas, e às vezes um amigo, um irmão, um tio, um parente, um conhecido está sofrendo desse mal e ele nos fala desse mal, mas não temos como ajudá-lo. E este canal está aberto a exatamente essa autoajuda, para que você saiba aonde ir, como ir, a quem procurar, já que não é tão conhecida, e que você pode até mesmo chegar para um psiquiatra e ele não ter a boa vontade de ajudá-lo e simplesmente dizer, olha, eu não trato sobre isso, procure outro profissional. Pode chegar a isso, porque tem que se dedicar muito para que se chegue à cura, à mudança de hábito desse amor patológico, que começa a virar um hábito na vida da pessoa de pesquisar sobre a outra, de querer saber sobre a outra, de viver a vida da outra e anular a sua própria vida. Quando isso acontece, o amor patológico está presente. E o amor verdadeiro, ele não tem limites. Ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele consegue deixar o outro viver, ele sabe que o outro é outra pessoa e tem liberdades, e tem direitos, e tem deveres, e deve fazer coisas. E o amor é uma entrega e uma escolha. Eu escolho amar fulano. Não pelo que às vezes ele é, eu simplesmente escolho amar e vou amá-lo do jeito que ele é ou ela é. E isso dá liberdade a outra pessoa. Ela vive uma vida e eu vivo essa vida com ela porque é uma junção. Ela tem liberdades, assim como eu tenho liberdades. Ela tem direito, como eu tenho direito. Ela pode ir e vir, assim como eu posso ir e vir. Então é uma troca de valores. Então, entendendo isso num relacionamento, que não é uma prisão, não é uma obsessão, não é um ganho, não é um produto ao qual eu adquiri e tenho posse exclusiva dele, mas é sim uma vontade e um desejo de ambos viverem juntos. Isso é um relacionamento saudável. E isso é para ser levado por gerações e gerações. E isso não há crime, não há dolo, não há mal. Não há constrangimento nisso, porque esse é o amor verdadeiro. Então, conhecendo o amor verdadeiro, nós vamos conhecer mais sobre o amor patológico. E a cada dia, a cada momento, a cada vídeo que for postado aqui, você vai saber mais detalhes sobre o amor patológico e o amor verdadeiro. E essa comparação entre o que é verdadeiro e o que é falso vai elucidar muitos casos e você vai entender mais sobre isso. É como eu ouvi uma vez, como um grande manipulador de notas, ele conhecia a nota falsa da verdadeira. E eu, na minha cabeça, eu pensava que ele estudava sobre as notas falsas e sobre novas impressões e detalhes. E ele falou, não. O que eu conheço são notas verdadeiras, porque a nota falsa, todos os dias sai uma no mercado. Todo dia tem uma nota falsa querendo passar por verdadeira. Mas se eu conhecer tão bem a verdadeira
e dominar essa nota verdadeira, conhecendo-a profundamente, quando chega a nota falsa, eu sei que ela é falsa, porque ela não se parece com a nota verdadeira. Então são os detalhes. Quanto mais conhecermos do amor verdadeiro, mais saberemos que um amor é falso, que um amor não é saudável, se conhecermos o amor saudável. Então, a grande dica, a grande questão: conheçam o amor saudável e tenha relacionamentos saudáveis, que aí sua vida será muito mais feliz e muito mais significativa quando você entender que tudo depende desse amor saudável, que é o verdadeiro amor. Ok? Então no próximo vídeo estaremos falando sobre o assunto. Fique aí, eu te darei testes para que você saiba o que o amor patológico faz, quais são as dicas, ele para mulheres e ele para homens. Esses testes é um pouquinho diferente, apesar dos sintomas serem o mesmo entre homens e mulheres. Então tem sido considerado uma doença assim como uma gripe, porque o mesmo sintoma que ele dá numa mulher, ele também dá num homem. Então, só que os modos de convivência e de desfecho desse amor patológico em homens e mulheres, eles saem um pouquinho diferente, que o homem tende a uma ação e a mulher tende a outra ação. Isso é natural, naturalmente, por serem macho e fêmea ou gêneros diferentes, e assim agem diferentemente, mas os sintomas são os mesmos. Então você conhecendo isso, você fazendo esse teste e respondendo a perguntas, você saberá se está propício a esse amor patológico ou não, ou vai conhecer alguém que está propício a esse amor patológico ou não. Essas perguntas foram cientificamente elaboradas para que assim tenha uma precisão maior e uma afinidade maior para saber sobre o amor patológico. Então espere e aguarde o próximo vídeo, que assim você será informado sobre isso. Então, gente, abraços e muito amor e paz para